Bem-vindo ao Viagens Narrativas. Já aproveita para curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Isso ajuda muito a manter essas histórias vivas aqui no canal. Hoje, você vai conhecer uma história de amor. Mas não qualquer amor. Um amor que começou cinza, se pintou de cores, e deixou uma marca que nem o tempo conseguiu apagar. Arthur sempre achou que o amor tinha prazo de validade. Depois de tantas tentativas fracassadas, pequenas frustrações e promessas que nunca foram cumpridas, ele havia decidido se fechar. Trabalhava muito, falava pouco e vivia numa rotina silenciosa, onde até os próprios sentimentos pareciam andar de pantufas para não incomodar. Ele não era infeliz, mas também não era feliz. Vivendo num espaço entre as duas coisas, onde os dias passavam como páginas de um livro que ele não tinha vontade de continuar lendo. Até que, numa quarta-feira comum como tantas outras, Arthur entrou numa pequena cafeteria que ficava escondida entre dois prédios antigos. Ele só queria um café. Nada além disso. Mas saiu de lá com algo que mudaria tudo. Ela estava sentada perto da janela. Cabelos presos de qualquer jeito, lápis nas mãos, e uma expressão de quem vê o mundo com mais detalhes do que qualquer outra pessoa. Laura. Era assim que se chamava. Arthur reparou nela por acaso. Ou talvez não fosse por acaso. O que chamou a atenção não foi sua beleza imediata, mas a maneira como ela olhava para uma folha em branco, como se estivesse prestes a transformar silêncio em arte. Ele pediu o café. Ela pediu coragem. Sem perceber. Para não olhar de volta quando sentiu o olhar dele. Não disseram nada naquele dia. Mas Arthur passou o resto da tarde pensando nela. 2 dias depois, Arthur voltou à cafeteria. Não para o café, mas para a possibilidade dela estar lá. E ela estava. Só que dessa vez, ao tentar passar pela mesa onde Laura estava desenhando, ele tropeçou. O café quase caiu. Ele quase caiu. E ela? Ela riu. Cuidado, Disse ela, ainda rindo. a vida às vezes coloca pequenos testes só para ver se estamos acordados. Arthur ficou sem graça. Eu acho que estou reprovando em todos eles. Ela sorriu, e aquele sorriso parecia acender uma parte dele que estava apagada há muito tempo. Você quer sentar? Perguntou ela, apontando para a cadeira à frente. Ele quis. Sentou. E começou ali algo que nem ele imaginava. Eles falaram sobre tudo. Sobre livros. Sobre música. Sobre o fato de Laura enxergar o mundo em cores, mesmo quando ele parecia preto e branco. Arthur descobriu que ela era artista. Pintava quadros que representavam sentimentos. Não pessoas, não paisagens, mas emoções puras. Cada pessoa tem uma cor. E qual é a minha? Laura observou por alguns segundos, com um olhar que parecia ver além da superfície. Cinza. Mas não o cinza triste. É o cinza do céu antes da chuva. Daquele tipo que anuncia algo grande chegando. Arthur nunca tinha sido descrito assim. E, pela primeira vez em muito tempo, gostou do que ouviu. As semanas passaram. Ele continuava indo à cafeteria, e ela continuava indo também, mesmo quando não precisava. Um dia, Laura o convidou para ver seu ateliê. Era um pequeno espaço alugado num prédio antigo, cheio de telas, tintas, pincéis espalhados, e rascunhos pendurados nas paredes como janelas abertas para outros mundos. Aqui é onde eu sinto que a vida faz sentido. Arthur olhou em volta e sentiu algo dentro dele se mexer. Como se, naquele pequeno lugar, houvesse espaço para que seus próprios sentimentos respirassem. Laura mostrou-lhe uma tela coberta. Essa eu comecei depois que te conheci. Quando ela tirou o pano, Arthur ficou em silêncio. Era um quadro cheio de tons suaves de azul, com pinceladas de cinza claro, e pontos de luz dourada. Isso, sou eu? Não. Disse ela, sorrindo. Isso é o que você está se tornando. Arthur nunca tinha sido visto assim por ninguém. Foi ali, naquele ateliê cheio de cores e caos, que Arthur percebeu que estava se apaixonando. Não foi repentino. Não foi explosivo. Foi como uma brasa acendendo devagar, até perceber que se tornara chama. Laura via a beleza dele onde ele mesmo só enxergava falhas. E, aos poucos, Arthur começou a se permitir sentir de novo. Sorrir mais. Viver mais. Ele ajudava no ateliê, ela acompanhava ele em passeios que ele evitava há anos. E, sem perceber, estavam construindo um mundo compartilhado, mesmo que nada tivesse sido oficialmente dito. Mas então,
Laura começou a faltar. Um dia, 2, 3. Arthur estranhou. Tentou ligar. Nada. Mensagens. Sem resposta. Até que, depois de uma semana, ela apareceu na cafeteria. Pálida. Cansada. Diferente. Eu precisava te contar. Disse ela, com a voz tremendo. Arthur sentiu o coração acelerar. Laura respirou fundo. Eu tenho uma condição cardíaca. Grave. Sempre tive. Só não contei por quê. Eu não queria que você me visse como alguém frágil. O mundo dele parou. Eu não te vejo assim. Nunca veria. Laura sorriu. Um sorriso triste. Eu pintei esse quadro porque precisava registrar quem você faz eu ser. Mas eu não sei quanto tempo tenho saudável assim. Arthur pegou as mãos dela. Então vamos viver tudo que der. No tempo que for nosso. Sem pressa, mas sem desperdiçar nada. E ela chorou. Porque nunca alguém tinha amado assim. Tão simples, tão direto, tão inteiro. Os meses seguintes foram os melhores da vida de Arthur. E também os mais desafiadores. Eles viajaram para lugares simples. Tomaram cafés demais. Riram do que não fazia sentido. Pintaram juntos uma tela enorme, a primeira obra assinada pelos dois. E, em cada momento, Arthur era lembrado de que o amor não precisa durar para sempre para ser eterno. Então, numa manhã silenciosa, quando o sol ainda estava preguiçoso no céu, Laura descansou. Foi leve. Foi sereno. Foi do jeito dela, pintando o mundo até o fim. Arthur chorou. Claro que chorou. Mas o que ela deixou para ele, ninguém poderia tirar. O quadro azul e cinza dourado continuava pendurado no ateliê. E, semanas depois, quando Arthur finalmente encontrou forças para visitá-lo, percebeu algo que nunca tinha notado. No canto inferior, quase escondido, Laura havia pintado uma pequena frase. Obrigada por me dar a cor que faltava. Arthur sorriu entre lágrimas. Porque entendeu, enfim, que algumas pessoas não passam pela nossa vida. Elas pintam ela. E deixam cores que nunca mais se apagam. Se essa história tocou você, deixe o seu like, o seu comentário sobre o que mais te emocionou, e compartilhe com alguém que ainda acredita, ou precisa voltar a acreditar, no amor. Aqui é o Viagens Narrativas, e toda semana, novas histórias te esperam.